Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Graças a Deus, que momento maravilhoso, que unção gloriosa está aqui neste lugar. Deus está aqui. Coisas tremendas, maravilhosas já estão acontecendo. Portanto, não perca um segundo, não perca um momento, fica atento, porque os anjos do Senhor estão passeando neste lugar, entregando cada bênção, cada necessidade, cada pedido. Os céus estão abertos para nós. Eu creio nisso. Eu agradeço pastor Jorge, pastor Jairo, muito obrigada por ceder esse altar para compartilharmos da palavra de Deus. Um tema que muitas vezes deixamos passar desapercebido, né? Durante muito tempo, que é falar da cruz. Nós não podemos esquecer disso, do sacrifício da cruz. Os benefícios, o que ela representa. E hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre alguns benefícios que a cruz nos dá. E entre eles, eu quero falar exclusivamente de 4, onde são presentes essenciais que o Senhor Jesus deixou na cruz do Calvário, conquistou na cruz do Calvário e nos deu acesso livre a esses presentes. Então eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e pedisse para o Pai, que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha usar a minha vida e você possa ser cheio da graça, da presença, de entendimento e de sabedoria. Pai querido, te agradeço, Jesus, por esse momento tão especial, Senhor, onde nós nos rendemos ao Teu amor, onde nós nos rendemos à Tua presença, onde nós nos rendemos à Tua soberania, onde nós reconhecemos que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o nosso Deus, que Tu és aquele que nos resgatou, Jesus, aquele que nos salvou. E nessa noite, Pai, o Senhor que é a fonte viva, use a minha vida como canal de bênção. Tu és a fonte e eu sou o canal, Pai. Que a Tua palavra venha tocar e agir em cada coração. Que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação, Pai. Que haja libertação de pecados, Senhor, julgos que caiam por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro com a necessidade de cada um. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações, fala conosco, Pai, através do Teu amado Espírito Santo e da Tua palavra. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos ver um pouco desses benefícios da cruz do Senhor Jesus. E eu gostaria que você trouxesse a Bíblia ou fosse acompanhar conosco ali pelo telão, abrisse aos Hebreus, capítulo 13. Livro de Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 14. Eu particularmente gosto muito dessa carta aos Hebreus. Gosto muito desse livro. Eu vou ler por aqui para acompanhar juntamente com vocês. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a Ele, fora do arraial,
levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Glória a Deus. Eu gosto muito do livro aos Hebreus aqui. É um livro bastante que traz vários pontos, vários detalhes dele que agrega a nossa vida. Aqui a gente não conhece o autor desse livro, aos Hebreus. Não sabemos quem escreveu, mas o motivo pelo qual ele foi escrito nós sabemos. Não sabemos o autor, mas o motivo sim. E ele foi escrito para fortalecer um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo. E agora, por estarem vivendo o cristianismo, eles estavam sofrendo lutas, perseguições. Eles estavam vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade. Então o autor escreve aqui aos Hebreus na carta dizendo que eles não poderiam abandonar agora essa decisão que haviam tomado. Eles não podiam regressar à velha prática do judaísmo. Então ele vai dizer que não podiam retornar, porque Cristo é superior a tudo e a todos. Eles deveriam permanecer firmes. Se você pegar o capítulo 1 daqui, você vai ver que no capítulo 1 o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Depois ele diz que Cristo é superior a Moisés, a Arão, a Josué, e que ele faz parte do fator de Melquisedeque, aquele que não tem começo e nem fim. No capítulo 8 e 9, ele vai falar que Cristo, ele que inaugurou a nova aliança através do seu sangue. Do capítulo 10 até o capítulo 13, ele vai trabalhar algumas questões práticas. Se você for lá no início do capítulo 13, você vai ver que ele vai falar sobre hospitalidade. Ele vai falar como cuidar das pessoas, o cuidado que devemos ter. Ele vai falar sobre matrimônio. Ele vai falar como nós devemos honrar os nossos líderes. E nesse trecho que nós lemos aqui, da carta aos Hebreus, ele vai falar sobre presente. Como assim presente? Presente. Quando nós lembramos de presente, logo vem uma data, né? Um aniversário, um casamento, alguma data comemorativa, e a gente já lembra, nossa, se é um aniversário e convida a gente, a primeira coisa que a gente fala, nós precisamos comprar um presente, preciso comprar uma lembrança, preciso comprar algo, porque você recebeu um convite especial. Então a gente já pensa nisso, né? E quando nós lembramos disso, nós já entendemos o que Deus representou para cada um de nós, aqui nesse trecho, através de Jesus Cristo, da vida dele, alguns benefícios da cruz, ele nos presenteou de forma grandiosa. Nós fomos presenteados por esse Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos o maior presente que Deus poderia ter nos dado, que é o Senhor Jesus Cristo. Encarnado, se materializando na pessoa de Jesus Cristo, para que por meio da cruz, nós pudéssemos ser alcançados e sermos libertos.
Eu quero falar sobre 4 desses benefícios da cruz. O primeiro, presente que nós ganhamos na cruz do Calvário: presença de Deus. Primeiro presente essencial, a presença de Deus. O acesso livre à presença de Deus. Se você ler no versículo 10, vai dizer assim, do capítulo 13 que nós lemos: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ou os que ministram no tabernáculo. Nós possuímos um altar, o qual nós ministro. Nós possuímos um altar qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quando ele escreve esse trecho, nós precisamos trazer à memória que ele estava falando para um grupo de judeus que conhecia muito bem a lei daquele tempo, a lei do Antigo Testamento. Ele estava falando isso para aquele povo, principalmente se a gente for ver no livro de Levíticos, que quando Moisés estabelece as normas de sacrifício, como sacerdote, as pessoas deveriam lidar com os sacrifícios e ofertas para oferecer a Deus. Se você ler no livro de Levíticos, você vai ver que havia momentos em que os sacerdotes ofereciam sacrifício e que sobrava algumas partes para eles comer. No entanto, o autor aos Hebreus, olhando para aqueles homens e mulheres e dizendo: olha, agora que temos Cristo na nossa vida, temos um altar que aqueles que ministram, aqueles que são sacerdotes da antiga lei, que viviam na antiga prática, não têm direito de comer, porque só tem acesso livre aquele que aceitou Jesus Cristo. Só tem acesso livre à presença de Deus aquele que estavam e receberam a vida através de Jesus Cristo. Era isso que ele estava dizendo nesse versículo 10. Tanto que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o único intermediador entre Deus e os homens, a saber, Senhor Jesus Cristo, o homem. Jesus também, quando ele veio, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único acesso até Deus é através de Jesus Cristo. Não existe outro termo, outro meio. É só Jesus Cristo que nos dá o acesso livre. O que Jesus está dizendo é: olha, a única maneira, o único caminho de você se conectar novamente com Deus é através de mim, da minha vida. Não existe outra possibilidade. Esse acesso foi conquistado na cruz do Calvário. E certa vez perguntaram para Billy Graham. Uma vez eu ouvi o pastor Jorge pregando e ele comentou a respeito disso. E eu guardei isso. Perguntaram para Billy Graham quantas vezes ele orava por dia. É isso, né, pastor? Quantas vezes ele orava por dia? Aí Billy Graham olhou para a pessoa que perguntou para ele e falou: uma vez só. Aí ele falou assim: mas como assim? Uma vez só? Ele falou: sim. A hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Uma vez só. A palavra de Deus diz: do nascer do sol ao pôr do sol, louvado seja o nome
do Senhor. Não é 1 hora, não é 2 horas, não é 3 horas, não é algum tempo, não. Nós temos o acesso livre à presença de Deus. Nós temos que aprender a fazer uso desta liberdade. Muitas vezes passamos o dia todo e ficamos 5, 10, 20, 1 hora, 15 minutos na presença de Deus. E não estamos usando esse grande benefício deixado na cruz, que é o acesso livre à presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, somos fortalecidos, somos renovados, somos guiados pelo Espírito Santo, temos direcionamento, temos paz, temos alegria, temos cura, temos vida abundante. Acesso livre à presença de Deus. O que nós precisamos estar constantemente é fazendo uso desse benefício. Talvez você não tenha pensado nisso, nesse presente que Deus deu para nós através de Jesus Cristo, a presença dEle. E é tão importante, tão maravilhoso, tão gratificante, quando você compreende, quando você entende que Ele é tudo para você. Que sem Ele, eu não abriria nem os meus olhos nessa manhã. Que se não fosse Ele, eu não estaria de pé. Que se não fosse Ele, eu não teria vencido mais um dia. E estamos aqui, na congregação, na presença, na casa, louvando e engrandecendo o nome dEle. Quando nós compreendemos e entendemos isso, nós não queremos mais deixar essa presença. Nós não queremos deixar mais essa presença. Desfrute da presença de Deus, desse benefício. Segundo presente da cruz, segundo benefício da cruz, justificação. Justificação. Versículo 11 diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Aqui o autor aos Hebreus, ele está usando outro momento cerimonial da lei da antiga judaica. E no verso 10 ele fala sobre a oferta de cereais. Ele fala no versículo 10. Aqui ele está falando do dia da expiação, no versículo 11. Ele está falando da expiação. Principalmente, se a gente for ver no livro de Levíticos, no capítulo 6, no versículo 30, você vai ver que ele diz que a oferta de expiação, diferentemente das outras, ela não poderia ser comida o que sobrasse dela. Na primeira, o que sobrasse, poderiam comer. Mas dessa, da expiação, o que sobrava daquela oferta, daquele sacrifício, não poderia ser comido. Eles precisavam ser queimados e lançados fora. Quando olhamos para o que Cristo fez e cumpriu todos os seus requisitos da lei, Ele é oferecido como sacrifício vivo dentro do templo. No entanto, Ele é morto
fora do templo. Por quê? O seu corpo fora dos limites foram deixados longe, fora dos limites daquela época que era permitido. Não podia estar próximo dali. Por que que isso acontecia? Para que Cristo fosse o sacrifício vivo, santo e agradável. O verdadeiro sacrifício. Para que por meio de Cristo morrendo naquela cruz, nós pudéssemos de fato ser livres do pecado. Paulo, quando ele vai escrever a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer que rasga a dívida que era nossa. Para a gente ter mais ou menos uma noção disso, a gente pode pensar algo. Quantos pecados você acha que cometeu hoje? Vamos fazer um exercício aí comigo? Quantos pecados você acha que cometeu hoje? Senhor, não? Meu Deus. A Bíblia diz, olha só, que nós pecamos pensamento, no nosso falar. A Bíblia diz que nós pecamos no nosso agir. E também quando nós pecamos, quando não agimos. Agora comece a pensar, alguma dessas coisas dá para você ver no decorrer do dia, se você pecou alguma vez e quantas vezes? Não, né? Creio que não dá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja carregando sobre a sua vida um fardo pesado de culpa, de mágoas, de ressentimentos, de acusações, um fardo pesado. Mas você não precisa mais fazer isso. Porque algo que nós podemos entender através da cruz é que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas a tua mente fica ali acusando ainda. Fica ali na tua mente, mas você não tem direito a isso, você é pecador. Você não pode gozar desse benefício da cruz, porque você errou, você fez isso, você fez aquilo, você está cometendo isso, você ainda não mudou nessa área, você precisa acertar isso na sua vida. E você se coloca fora do benefício da cruz, que foi o primeiro, que é a presença de Deus, acesso a ela. E acha que você não é justificado pelo sangue de Cristo. Mas nessa noite, joga fora esse fardo. Lança fora esse fardo, as acusações, lança fora. Muitas vezes você tem se entristecido, porque fica aquelas acusações na sua mente, dizendo que você não é digno, que você não pode, que você não merece. Mas Jesus Cristo, Ele é maravilhoso.
Jesus Cristo já pagou o preço. Não precisa mais carregar esse pecado. A não ser que você não aceitou esse Jesus ainda na sua vida. Mas se você é um cristão, você está já lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As nossas dívidas já foram pagas. Não temos mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. O pecado já não reina mais em nossas vidas. E ele não nos conduz mais. Não nos conduz mais. E isso, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que Cristo foi aquele que entrou no Santo dos Santos. Aquele que foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que foi aceito de uma vez por todas diante de Deus, justificando o pecado de todo aquele que tem como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Terceiro benefício da cruz. Terceiro presente que nós ganhamos da cruz. Versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender esse terceiro benefício: santificação. Santificação. Quando nós olhamos para essa ideia de santificação, nós precisamos fazer uma diferenciação do que é santificação e o ato salvífico. E quando somos santificados do processo, somos chamados à santificação. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículos 13 e 14, ele vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É interessante que ali, em Efésios, ele vai dizer, de usar duas figuras. Ele vai usar a figura do selo da promessa, do anel real. Do anel real, aquele que nós lemos. E ele vai usar a figura de um viajante. Por que ele usa essas duas figuras? Naquela época, era muito comum quando ia se lançar algum edito, ia promulgar alguma lei, eles, para que isso tivesse valia, para que isso fosse validado, tinha que ser carimbado com o anel, com o selo, que era como o selo, o anel real. Selava o documento com o anel real, e ao selar esse documento, tornava-se irrevogável. Ele prontamente assumia a sua responsabilidade. O que Paulo está dizendo, que quando nós ouvimos o evangelho da verdade e cremos nele, nós também temos o selo do rei na nossa vida. Nós também temos o selo do rei na nossa vida, porque agora nós pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e este selo nada mais é que o Espírito Santo
Santo de Deus, que também é o penhor, sabendo que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Porque Ele usa isso como penhor. Naquela época era muito comum não ter um supermercado, algo exposto para comprar alimentos. Geralmente os comerciantes faziam as suas compras à base de troca, moeda de troca. O que eles plantavam, eles colhiam, ajuntavam, vinham o que tinham, pegavam e saíam peregrinando aos outros que tinham outros materiais, outros cereais, viam o que eles tinham, faziam a sua troca, iam para outro lugar para ver outro alimento, fazer a sua troca, mas deixavam ainda aquele alimento ali, não pegavam na hora, a troca não era feita na hora, até ele chegar à última troca que ele queria, porque senão ia ficar muito pesado para ele carregar isso até chegar no último, e depois voltar com toda a mercadoria que foi trocada de volta. Isso significa que eles deixavam isso como penhor, e quando faziam toda a troca que eles queriam, as necessidades dos alimentos que eles queriam, eles voltavam pegando aquilo de lá e regressavam para os seus lugares, retornavam para os seus lugares. E os comerciantes, eles pegavam aquilo que eles tinham necessidade, ou se era arroz, se era cereal, era o alimento que eles precisavam. O que Paulo está dizendo é: olha, o Espírito Santo, que é o selo real em nosso coração, ele também é o penhor da garantia, a certeza de que Cristo voltará para nos buscar. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, o selo real, como penhor, como garantia, que eu vou, mas eu vou voltar para te buscar. Eu vou, mas eu voltarei para te buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O penhor. Mas nesses dois sentidos, ele está escrevendo que o começo da santificação é o momento da santidade. E quando nós ouvimos o Evangelho e nós cremos nele, nós nos tornamos o melhor que somos. Povo separado, escolhido, santo do Senhor. Se nós entramos no processo de santificação, nós temos que entender algo. Entender o quê? O que é isso, santificação? O que é ser santificado? É quando as coisas do mundo vão deixando de ter prazer na nossa vida. É quando os prazeres do mundo vão deixando de fazer parte da minha vida. Eu estou no processo de santificação. É quando as coisas de Deus, estar na presença de Deus, tornam-se prazerosas para nós. Não é uma obrigação, não é um sacrifício, não é, eu vou lá porque eu tenho que cumprir isso. Eu tenho uma escala para cumprir, eu tenho algo para cumprir, eu estou fazendo isso, eu preciso ir. Não. Quando estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, se torna prazeroso. É quando você acorda pela manhã e fala: obrigada, Deus, este é o dia que o Senhor fez.
Obrigada, porque sobre mim, o pastor pregou, já se renovaram suas misericórdias na minha vida. Obrigada, porque o Senhor está me dando uma nova chance. Obrigada, porque eu tenho uma nova oportunidade. Obrigada, porque eu tenho hoje a possibilidade de fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu tenho a liberdade de adorar e engrandecer o teu nome. É fazer uso do benefício da cruz, da presença, da justificação dele nas nossas vidas. Queridos, Deus deseja que nós sejamos um povo santo, e nós estamos nesse processo pelo qual ainda falhamos e erramos. No entanto, o nosso coração, ele não deseja falhar. Nós não desejamos errar. Nós não desejamos errar e nem falhar. Você não quer cada dia ser melhor? O que você muitas vezes errou no dia de ontem, você olha e fala, não, eu preciso consertar aqui, porque eu não posso errar mais nisso. Eu não posso mais fazer isso errado. Vamos falar com as mulheres aqui. Quando a gente vai fazer uma receita e a primeira vez a gente vai seguindo ela e a gente segue à risca. Pelo menos é assim, né, que a gente faz. Passa uma receita para nós, eu vou seguindo à risca. Tudo que tem naquela receita. Muitas vezes não fica igual. Muitas vezes não fica igual. Minha mãe está aqui. Minha mãe fazia um frango no molho, gente, que era maravilhoso. E quanto tempo eu ali, né? Minha mãe vendo ela fazer, né, mãe? Esse frango no molho. Ela põe isso, ela põe aquilo, ela põe aquilo, ela põe aquilo. Seguia a risca. Mas nunca ficou igual ao que ela fez. Nunca ficou. Sempre ficava, mas não, coloquei tudo que ela coloca. Eu fiz do jeito que ela fez, mas ainda não ficou igual. Paulo, ele fala que, no entanto, o nosso coração não deseja falhar, não deseja errar. Nós não desejamos mesmo. Nós não queremos fazer nada errado. Nós não queremos falhar. Mas em Romanos 7, versículo 15, olha o que ele vai dizer. Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O bem que muitas vezes eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz mais ainda, né? Maldito corpo, quem me livrará deste corpo para a morte? Paulo está dizendo, o mesmo Paulo, que ora entre todo mundo, dizendo que ele é o principal pecador, mas o mesmo homem, ele vai dizer num texto que diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mesmo Paulo que disse aquilo, ele vai dizer para nós sermos imitadores, como ele é de Cristo. Qual a diferença? É que Paulo, ele sabe que a natureza dele é envolvida pelo pecado, pelo erro. Mas agora, que ele fala, sede meus imitadores, agora ele tem o Espírito Santo para lhe auxiliar, ajudar e vencer o pecado, dia após dia. Por isso ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Antes o selo real na nossa natureza se inclinava para o pecado, mas depois
esse jugo do pecado foi tirado de nós. E agora, com o selo da promessa do Espírito Santo, eu tenho consciência de que o pecado já não domina mais a minha vida. Não é ele que tem poder sobre mim, mas eu tenho poder de dominá-lo. Eu tenho poder de dominá-lo, porque eu tenho o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, que me ajuda, que me fortalece, que me orienta. Você já passou por alguma experiência quando você vai fazer alguma coisa e você acha que aquilo não está certo, não está errado, você fala, nossa, mas isso não é certo. E você vem na sua mente, não vou fazer. Sabe o que é isso? Você faz parte de Cristo, é o Espírito Santo de Deus, te alertando, te orientando, dando direcionamento. Quarto benefício da cruz. Quarto presente. Glorificação. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que se você prestar atenção, e abrindo um parênteses aqui, no versículo 11, que nós lemos, no verso 11, 12 e no 13, ele vai usar a expressão assim, fora da porta. Ele vai usar, fora da porta, fora do acampamento. Por que ele enfatiza isso nesses versículos? Que naquela época, os judeus, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, gravar alguma coisa, memorizar alguma coisa, eles repetiam várias vezes. E aqui ele está dizendo para aquele povo, assim, olha, Deus tem algo tão grandioso para vocês, mas vocês precisam deixar o passado, deixar o arraial para lá, precisam deixar o que estavam vivendo para outro canto. Eles precisavam deixar aquelas práticas antigas e viver o novo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja aqui nesta noite, vivendo com um pé lá e outro cá. Um pé lá e outro cá. Querendo servir a Cristo, mas o coração querendo viver a prática ainda dos prazeres do pecado, desse mundo. Como o povo de Israel, né? Liberto por Deus da escravidão, liberto do Egito, onde eles, vendo codornizes cair do céu, maná cair do céu, água sair da rocha, olhavam para Moisés e diziam, Moisés, mas lá no Egito nós tínhamos legumes. Moisés, mas lá no Egito nós tínhamos isso. Mas lá no Egito nós tínhamos aquilo. Às vezes estamos vivendo esse saudosismo dentro de nós, estando nós dentro da igreja. O nosso coração ainda continua preso ao passado. Mas nessa noite, o que eu quero dizer a você é que Deus, aquele que nos presenteou com Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele te deu acesso livre à presença dEle.
Ele vai dizer para você: olha, deixa isso de lado. Deixa o teu passado de lado. Pare de pisar aqui e ali. Pare de pôr um pé aqui e outro pé ali. Porque você já foi resgatado. O que o olho algum viu, o ouvido jamais ouviu, coração algum jamais sentiu, é o que Deus tem preparado para você. É o que Ele está dizendo aqui no versículo 14, porque nós não temos aqui não é a nossa cidade permanente. Nós não temos uma cidade permanente aqui, a nossa esperança não está aqui, nas coisas desse mundo. A nossa esperança não tem nada a ver com as coisas que aqui tem. Queridos, olha, nós precisamos lembrar que nós não estamos aqui, nós vivemos aqui, estamos passando um tempo aqui, mas não fazemos parte daqui. Nós não fazemos parte daqui. A palavra de Deus fala que nós somos cidadão espiritual, cidadão celestial. Uma vez resgatado, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada, a nossa casa não é aqui. Tem uma história de um pastor que ele foi muito longe, saiu muito longe para tomar conta de um povo. E passaram-se muitos anos e ele, naquele lugar, ele adoeceu. Ganhou muitas almas para Jesus. Mas com o passar do tempo ele adoeceu. E como não havia uma especialidade de médico para cuidar daquela enfermidade que ele estava, ele precisou retornar para a sua casa, para o seu país de origem. Então ele foi e pegou a sua mulher, pegaram o navio e retornaram para o seu país de origem, para lá arrumar um tratamento para aquela enfermidade que ele estava passando. E a história diz que esse pastor, quando estava quase chegando na cidade dele, uma cidade que eles eram muito conhecidos, quando eles olharam de longe do navio onde eles estavam, ele viu um grande povo e festa, ouviu barulho de festa, de cantoria. Ele falou para a esposa dele: nossa, os nossos amigos estão nos esperando, porque ele havia mandado uma carta falando que iam retornar. Nossos amigos estão retornando, esperando a nossa volta. E quando passou e eles chegaram até este lugar, essa história vai dizer assim que já não havia mais aquele povo cantando ali. Porque na verdade, eles estavam, como não tinham condição de viajar em primeira classe, eles foram no terceiro lugar daquele navio. E quem estava na primeira classe era o presidente, e o povo estava fazendo uma cerimônia para receber o presidente. E quando ele desceu, ele viu que nada daquilo era para ele. Então eles foram embora para casa. E quando chegou lá, ele olhou para a esposa dele e falou para ela assim: que Deus é esse, que depois de eu sair tantos anos fora, fazendo a obra dele, trabalhando para ele, eu retorno para minha casa e não tenho nada. Que Deus é esse? E a esposa ficou triste de ouvir ele falar isso. Dormir, quando foi no outro dia de manhã, acordou, ela preparou o café da manhã, deixou ali e ele se levantou, não falou nada, apenas olhou para ela e ela foi se retirando. Ele falou: onde você vai? Ela disse: eu vou orar. Ele sabia que aquele era um momento dela de oração. Ele foi e falou para ela assim: então aproveite, pergunte para o seu Deus, por que não houve festa para o meu retorno? Ironicamente, ela foi, olhou e viu o que estava acontecendo. Dobrou seus joelhos, orou, fez o seu tempo com Deus,
Na hora do almoço, estava lá o almoço pronto à mesa. E ele viu ela, já preparou o almoço, ela estava ali, sentou à mesa, agradeceu a Deus pelo alimento. E ele foi só olhando e falou para ela: você perguntou para o seu Deus por que não houve festa? E ela olhou para ele e disse assim: perguntei. Sabe o que ele respondeu? Nós ainda não chegamos na nossa casa. Nós ainda não chegamos na nossa casa. Ei, querido, se você acha que esse mundo está sofrido, está difícil, que a sua luta está grande, a sua batalha está grande, viva com força, com fé, com alegria, com determinação. Goze da presença de Deus. Seja aquele que constantemente não larga da presença dEle. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa casa. Aqui nós temos lutas, nós temos provas, mas lá nós temos a nossa morada. E a palavra de Deus vai dizer que quando chegarmos lá nesse lugar, não haverá choro, não haverá dor, e nós veremos o nosso Mestre, assim como Ele é. Em Apocalipse 21, vai dizer assim: vi um novo céu e uma nova terra. Quando o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existiam, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada das noivas, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz dizendo: tabernáculo de Deus. O versículo 4 diz assim: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Se coloca de pé, queridos. Aleluia. Ganhamos 4 presentes da cruz, 4 benefícios: acesso livre à presença de Deus, a justificação dos nossos pecados. Ele nos santificou e Ele nos glorificou. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: eu não me sinto participante do benefício da cruz. Eu não sinto participante desses benefícios. Não consigo orar. Não consigo sentir a presença de Deus. Nem sei o que é santidade. Muito menos a certeza de que vou morar no céu. O que devo fazer? Vou te responder com as palavras do apóstolo Paulo, que em Romanos 10, versículo 9 e 10, ele diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. É só isso que você precisa. A oportunidade é essa. O momento é esse. Você é participante do reino de Deus e das promessas de Deus. O acesso foi deixado livre. Não perca a oportunidade. Posso orar, pastor? Feche os seus olhos. E se você não acha participante desses benefícios da cruz, confesse isso agora ao Senhor Jesus. Você se acha um pecador e não merece essa graça, esse favor sobre a sua vida? Nós acabamos de ler: confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você fará parte desse benefício. Você receberá esse benefício em sua vida.
Oh, papai querido. Oh, papai maravilhoso. Obrigada, Senhor, por entendermos o significado da cruz nas nossas vidas. Por compreendermos, Senhor, esses favores conquistados por Jesus através da cruz do Calvário. E obrigada por deixar este selo de promessa na nossa vida, o Teu Espírito Santo. Porque mesmo nos momentos, talvez alguém agora aqui não esteja sabendo como orar, como pedir, como falar, este selo, esse Espírito Santo clama por nós agora. Ele fala por nós o que o nosso coração deseja expressar. Venha resgatar, Pai, essas vidas, este coração, Senhor, que até o momento não tinha entendido que o benefício da cruz é deixado, é dado para todo aquele que com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu sacrifício, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.